Amém. Uma boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um que se encontra aqui presente nessa igreja e você que se encontra aí no aconchego do seu lar. Amém? Belíssima canção que o professor Robson estava cantando aqui, ele cantando e eu meditando na letra dessa música, né? O quanto nós precisamos fazer de Cristo o centro da nossa vida, o quanto precisamos fazer de Cristo o nosso universo particular. Mas bem, irmãos, eu confesso a vocês que quando o pastor me fez um convite ontem para pregar hoje, né, que ele não pôde estar aqui, está na programação, eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso. Mas nervoso como? Fazia muito tempo que eu não subia aqui no púlpito da igreja, da igreja central, né? Geralmente prego em outras igrejas, mas aqui fazia muito tempo. Então, quando a gente vai pregar em outra igreja, a responsabilidade, não que a responsabilidade não seja tanta, mas você fica um pouco mais tranquilo. Mas quando você está dentro da sua casa, é um pouco mais complicado, o coração acelera um pouco mais forte, tá? Mas eis aqui, né? E que o Espírito Santo possa me usar essa noite e que possa inspirar o seu coração e o seu ouvido para receber a mensagem que Ele tem para você essa noite. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre Jesus. Aliás, sobre a salvação que Jesus fornece. Para quem faz parte do pequeno grupo lá em casa, sabe que nós estávamos fazendo uma série intitulada Encontros com Jesus. A cada quinta-feira, nós falávamos de um encontro diferente que Jesus tinha com algumas pessoas. Então, todos esses encontros que Jesus tinha, todas essas pessoas que se encontravam com Jesus, elas nunca voltavam como eram. Sempre havia ali uma conversão, sempre havia ali uma mudança de vida, tá? E sempre havia ali uma esperança. E Jesus tratava cada pessoa de uma forma peculiar. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e foi curada. Já o encontro que Jesus teve com o cego, ele precisou tocar no cego. Temos também o encontro de Jesus com o centurião, que Jesus apenas falou, vá, que a sua filha está curada. Então Jesus ele trabalha de formas diferentes. Ele alcança as pessoas de forma diferente. Ele oferece salvação de forma diferente para cada pessoa. Ele escolhe cada um do jeito que a gente é para nos salvar. E essa noite, de todos esses encontros que nós abordamos lá em casa, no pequeno grupo, um em especial me chamou a atenção. Zaqueu. Zaqueu, aquele publicano, baixinho, que aos olhos da sociedade era uma pessoa ruim, era um ladrão, apesar de ser um judeu, né, ele era excluído pela sua própria nação, pelo seu próprio povo, porque ele servia aos romanos. Imagina a situação. Zaqueu, um coletor de impostos, né, ele cobrava impostos, e cobrava muitas vezes impostos altíssimos do seu próprio povo. Então imagina a situação. O povo ali odiava, né? E Jesus, por várias vezes, ele foi acusado de estar na companhia de publicanos, pecadores, e o contexto de muitas ocasiões que Jesus ensinou por parábolas, se a gente parar para analisar, sempre envolve de alguma forma ou os publicanos, ou pecadores, ou prostituta. E é claro, os escribas e os fariseus. Inclusive, né, ele tem uma parábola ali do fariseu
e o publicano, né? Então Jesus, ele não é que ele andava com essas pessoas, mas essas pessoas sempre procuravam andar com Cristo. Aonde Jesus ia, eles iam atrás para saber quem era aquele que anda com pecadores, com prostitutas, com publicanos, enfim. E o sermão dessa noite, ele está lá no livro de Lucas. Quero pedir para vocês abrirem as suas Bíblias, no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. E os fariseus, enquanto vocês folheiam e procuram, eles reconheciam duas atitudes para com o pecado, irmãos. A condenação, né, e a tolerância. Jesus também condenava o pecado, mas demonstrava uma terceira atitude para com o pecador, a saber ali, a redenção. Jesus não veio só anunciar aos homens que estavam perdidos, mas buscar e salvar os que assim se encontravam. Esse era o diferencial de Jesus. Ele não vinha aqui para acusar, botar o dedo na ferida. Ele vinha para salvar, sarar as feridas dos pecadores. Zaqueu capítulo 19, versículo 1. Todos acharam? Feche seus olhos. Vamos pedir direção do Espírito Santo. Santo Deus, querido Pai, nesse momento, com a sua palavra aberta, Pai, queremos te pedir que o Espírito Santo possa se fazer presente nesse lugar, Senhor. Que ao partilhar o pão espiritual, que possamos sair daqui preenchido, saciado pelo poder da tua palavra. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro e a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse-lhe: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, esses 10 versículos do capítulo 19, ele tem uma riqueza imensurável sobre salvação. Primeiro, eu quero falar para vocês que Jesus foi uma única vez em Jericó. Essa foi a única vez em toda a Bíblia que Jesus pisou o pé em Jericó. Jesus ali estava praticamente na sua última semana de vida, na sua última semana antes de ser crucificado. E o relato conta, que ele entrou e salvou Zaqueu, e ao sair também, mais lá na frente, ele salvou um cego. Jesus passava por ali pela primeira vez e Zaqueu aproveitou a oportunidade. Talvez Zaqueu, aquele homem cheio de dinheiro, cheio de poder, cheio de riqueza, estava sentindo falta de algo. E quando soube que Jesus ia passar por Jericó, ele agarrou a única oportunidade que ele tinha. Ele correu à frente e procurou ver quem é Jesus. E não foi talvez não por mera curiosidade, mas porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Talvez Zaqueu tivesse ouvido acerca desse rabino excepcional. Esse rabino conhecido como amigo dos pecadores, que amava os publicanos. Publicanos esses que era tão discriminado também. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, como seria? Quem seriam os publicanos de hoje? Quem seriam as prostitutas,
os aleijados, os mendigos. E nós chegamos a comentar isso no nosso pequeno grupo. Às vezes, nós tratamos pessoas como leprosas. Às vezes, como cristão, excluímos pessoas e nos fechamos na nossa bolha espiritual. Ao invés de seguirmos o exemplo de Jesus e levar a salvação, não, fazemos o caminho inverso. Nos fechamos na nossa pseudo-santidade e excluímos aqueles que achamos que não têm salvação. Então Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele desejava ver de perto o mestre que possuía algo diferente dos outros rabinos. Jesus, ele era diferente, ele tinha algo diferente. Só que a multidão era um obstáculo para Zaqueu. Zaqueu, naquela pequena estatura, aquele tanto de gente se espremendo, todos querendo encostar perto de Jesus, todos querendo ver Jesus. Zaqueu, ao ver aquela multidão, imagino que ele deve ter se assustado. Imagino que ele deve ter pensado: nunca conseguirei chegar perto do mestre. Afinal de contas, eu sou tão baixinho, sou tão pequeno. Como é que eu vou chegar perto do mestre? Mas, irmãos, essa história de Zaqueu é a história de um homem que venceu as próprias limitações. E é por isso que ela me chama tanto atenção. Mesmo baixinho do jeito que era, ele fez de tudo para ver Jesus. Imagina vocês, ele subiu no sicômoro. O sicômoro era uma oliveira das bravas, né? Uma oliveira que tinha frutos dos bravos, venenoso, né? E ele subiu com toda a pressa. E aí isso me chama a atenção. E, gente, cá para nós, uma árvore, um sicômoro, não era um lugar digno para um diretor do departamento do tesouro. Imagina a situação. Zaqueu, poderoso do jeito que era, correu, subiu numa árvore para ver Jesus. Mas o que é a honra dos homens comparado aos valores celestiais que sua alma tanto ansia receber? Era isso que estava no coração de Zaqueu. Ele queria receber a salvação. Então ele não se importava pelo fato dele ser o maioral dos publicanos, ser o chefe dos publicanos. Ele correu à frente e subiu. Mas aqui no relato, irmãos, havia 3 obstáculos a serem vencidos por Zaqueu. E o primeiro é o seu emprego. Zaqueu, como eu falei para vocês, ele pertencia à tão odiada classe dos coletores de impostos judeus. Eles eram empregados pelo governo romano, né, como a gente sabe, e Zaqueu era o chefe. Agora, o que chama a atenção é que, mesmo que um publicano ele fosse honesto, e poderia acontecer de muitos publicanos honestos, eles eram taxados como ladrões, como pessoas ruins, simplesmente porque representavam o governo romano. Mas além disso, além de ser taxado como desonesto, eram taxados também como opressores. Há relatos de que alguns publicanos, eles fixavam valores irreais para a população. Havia situação de até emprestarem dinheiro para aquelas pessoas mais pobres, a juros altíssimos. E quando ia receber, né, ele tinha a guarda romana para o defender. E para quem os judeus iam reclamar que os publicanos estavam cobrando altos impostos? Para quem que ele ia questionar? Para o juiz romano. Ou seja, o povo, com o perdão da palavra, estava lascado do mesmo jeito. Então imagina a situação de Zaqueu. Zaqueu poderia até ser um homem bom. Mas como os publicanos eram taxados por desonesto, tudo o que acontecia, eles eram discriminados. Os rabinos classificavam ali os publicanos como salteadores, adúlteros, assassinos e pagãos. E alguns dos fariseus e dos saduceus, né, apregoavam até que era legítimo não pagar tais dívidas. Né? Falar, olha,
já que ele é tão ladrão, eu não vou pagar. Muitos desses tinham esse pensamento, né? Além disso, muitos dos publicanos, apesar de serem judeus, eram desprezados por questões religiosas. Por quê? Porque como o seu trabalho exigia contato frequente com gentios, eles eram considerados imundos cerimonialmente. Discriminados e não podia nem adorar a Deus no templo. Por causa do seu trabalho. Por ser um coletor de impostos do Império Romano. Os rabinos, geralmente, eles ensinavam, né, seus alunos que eles deviam manter ali, a todo custo, sentar à mesa com publicanos e pecadores, ou manter qualquer tipo de contato social. Na sua posição, Zaqueu não podia temer a Deus e nem guardar os seus mandamentos. Porque imagina vocês, ele entrava na sinagoga, as pessoas olhavam torto para ele. E se entrasse na sinagoga, né? Porque do jeito que eram as coisas, era bem capaz de os fariseus colocarem ele da porta para fora. Não é muito diferente nos dias atuais. Assim como acontece com Zaqueu, às vezes... Obrigado, que ele estava precisando. Assim como Zaqueu, acontece com muitos nos dias atuais. E já que Zaqueu, ou os publicanos, não podiam ter a sua vida religiosa ali dentro do templo, né? Já que não recebia qualquer crédito pela honestidade ou retidão que eles tinham, não havia incentivo nenhum para eles, para buscarem a aprovação dos homens ou cultivarem o respeito próprio. O relato bíblico vai falar que eles eram totalmente discriminados. Só que, conforme a gente vai ver aqui, havia, no entanto, alguém que os entendia e simpatizava com eles, que sabia como despertar neles o desejo de voltar para casa. E era esse sentimento que Zaqueu tinha no coração. Eu tenho riqueza, a Bíblia fala que ele era muito rico, mas algo lhe faltava. Às vezes nós podemos ter a riqueza, podemos ter o trabalho, podemos até ter a saúde, mas falta algo dentro do nosso coração. É um vazio do tamanho de Jesus. Assim como o coração de Zaqueu estava vazio, e ele procurava e ansiava por Jesus, às vezes nosso coração também está assim. Temos tudo, mas não temos nada. Temos dinheiro, mas não temos o principal, que é a certeza da salvação em Jesus. O segundo ponto era o seu dinheiro. A Bíblia vai falar que ele era rico. Obstáculo um tanto difícil para quem deseja entrar no reino do céu. Zaqueu, ao contrário de um outro rico, possuía riqueza, mas não era dela escravo. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, a página da sua Bíblia, você vai ver no capítulo 18, capítulo 18, versículo 18, o relato sobre o jovem rico. E eu quero ler com vocês aqui o versículo 22, capítulo 18, versículo 22. Olha o que fala. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ouvindo ele essas coisas, ficou muito triste, porque era o que, irmãos? Riquíssimo. Muito rico, riquíssimo. Então os dois tinham dinheiro. E nós temos um contraste bastante bacana aqui. Um era de boa moral, o outro pecador. Um era oficial da sinagoga, o outro representante dos pagãos invasores, ou de Roma. Um era popular, o outro era odiado. Um não tinha multidão para impedi-lo, o outro teve de superar obstáculos para ver Jesus. Um deles se afastou, triste, e o outro foi embora feliz. Agora, o mais engraçado, que se ambos tivessem se aproximado de Jesus ao mesmo tempo, né, os que cercavam ali
a multidão, certamente elegeriam o jovem oficial como o melhor candidato a discípulo. Mas Jesus, porém, ele sabia julgar as pessoas. Ele conhecia o coração de cada um. Aliás, ele conhece o coração de cada um. Conhece o coração de cada um. Mas temos um terceiro ponto também. Seu tamanho. A Bíblia vai falar que Jesus era de pequena estatura. Ao ver Jesus passar por Jericó, né, acompanhado de uma multidão de discípulos, grande número de pessoas imaginavam a caminho de Jerusalém, né, para estabelecer pomposamente também o reino de Deus. Afinal de contas, todos esperavam ali um Salvador. E já havia corrido a notícia que Jesus era o grande libertador. Mas eles esperaram da forma errada. Eles estavam esperando que chegasse ali para livrar do jugo romano. É fácil imaginar Zaqueu ali correndo para lá e para cá e procurando achá-lo no mar de gente, tentando ali, abrir caminho, a cotovelada, ficando na ponta do pé, tudo em vão. O seu tamanho era empecilho à sua esperança. Mas ele não se deu por vencido. O tamanho era um obstáculo, mas ele usou esse obstáculo para poder alcançar a salvação. Mas mesmo com os obstáculos a serem vencidos, irmãos, e aqui serve para nós também, mesmo com os obstáculos na nossa vida, nós precisamos manter esperança. O rosto esperançoso e suplicante de Zaqueu, depois de subir na árvore, olhando para baixo, em meio ali àquela multidão, finalmente Zaqueu avista Jesus. Mas a pergunta é, será que Jesus veria o publicano? Aquele homem que queria tanto a salvação? Como poderia Jesus deixar de ver? Jesus, aquele que conhece o coração de cada um, que conhece nós desde o princípio. Jesus reconhece os seus, mesmo nos lugares mais improváveis. Aliás, afinal de contas, aonde Zaqueu estava era um lugar improvável para um chefe. Assim como Jesus viu Zaqueu na árvore, assim como Jesus conhece o coração de cada um, Jesus também descobrira Mateus, que também era um publicano. Descobrira Mateus cobrando impostos e Natanael debaixo da árvore. E ambos foram chamados também por Jesus para ser discípulo. Jesus tinha um olhar certeiro, irmãos. Sempre teve. Ele tem um olhar certeiro para o nosso coração. Ele traz conforto. Ele traz alívio. Mesmo em meio a situação difícil. E nós temos vivido em um tempo que mais do que nunca precisamos olhar para Jesus e permitir que Jesus olhe para nós. E permitir que a salvação entre no nosso coração. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e disse, Zaqueu, desça depressa. O coração de Jesus, irmãos, a ansiar por pecadores, e o coração do pecador, ansiando pela salvação, não podia deixar de se encontrar naquele momento. O Redentor tem um olhar penetrante, enxerga os que deles têm necessidade. Cada um de nós, assim como o Zaqueu, que tem necessidade de salvação, ele tem um olhar penetrante. Por mais que às vezes você se sinta indigno, você tem um Salvador pronto para te resgatar de toda luta, de toda dificuldade. E Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce depressa. Agora, como Jesus sabia o seu nome? Eu fico imaginando que Zaqueu ficou surpreso. Afinal de contas, ele só queria ver Jesus. Ele só queria ver aquele que conversava com publicano e pecadores, que era amigo de todos. E Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir comer na sua casa, ir para a sua casa, visitar a sua família. Imagina a surpresa de Zaqueu. Que surpresa bacana. As pessoas
às vezes se surpreende ao saber o tanto que Jesus sabe delas. Jesus tem um chamado, irmãos, a cada pecador. E ele usa formas diferentes para atrair esses pecadores. A forma que Jesus usou para me atrair, por exemplo, foi uma forma diferente. Eu lembro que quando eu casei com Emília estava afastada da igreja. Eu não era da igreja, e eu era terrível, né, Emília? Terrível. E Emília orou durante muito tempo pela minha conversão. O pastor ia lá, o irmão Heloísio várias vezes em casa no pequeno grupo, e aí eu me trancava dentro do quarto, né, Emília? Não queria saber. Não queria saber. Várias vezes, eu lembro até hoje, o irmão Heloísio falava, se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Desse jeito. Não era? Desse jeito. E hoje eu tenho um irmão Heloísio como uma referência. Eu fui ancião com ele, junto na igreja na Bahia, então assim, eu aprendi muito com ele. Muito com ele. Mas o detalhe da minha conversão, não foi o irmão Heloísio que ia lá, não foi o pastor que foi lá, não foi às vezes que a Emília me convidava para ir para o pequeno grupo. Deus usou meu filho, o meu filho Yuri, que na época, 7, 8 anos. E o momento que eu estava tendo síndrome do pânico, e um momento de angústia ali, ele ficou comigo a todo momento. Um dia que eu fui internado às pressas. E ele chorou, falou que queria dentro da ambulância comigo. E foi. No dia seguinte, ele me fez um convite, falou assim, pai, vamos para a igreja amanhã? Como é que você vai falar não para um filho? E detalhe, era recente que ele tinha batizado, não é isso, Emília? Mas estava recente que ele tinha batizado, não é isso? Ele tinha batizado no batismo da primavera, em setembro. Isso ocorreu em novembro. Então, o convite que ele me fez, eu me senti tão, sabe, para meu filho, ele me acompanha em toda, eu vou. E daí para frente, história de salvação, conversão. E Jesus usando as pessoas de forma diferente para alcançar. E Jesus olhando para Zaqueu, ali em cima, fixando o olhar dele no meio da multidão, Jesus não deixa dúvida que conhece e entende os caminhos e o desejo de Zaqueu. Às vezes, as pessoas que não são convertidas, ou até mesmo nós, temos a tendência de querer se afastar de Deus, ou querer se esconder de Deus. Mas Jesus sabe onde estão as pessoas. Jesus, desde o início da criação, ele sempre busca o pecador. Nós sempre corremos, mas Jesus está sempre nos buscando. Está sempre nos procurando para nos dar a salvação. Jesus ordenou, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir para a sua casa. E o detalhe aqui é que nenhum preparo foi necessário. Então talvez seja por isso que essa história de Zaqueu se identifica comigo. Nenhum preparo foi necessário. Porque às vezes nós temos a tendência de dar estudo bíblico. Às vezes a pessoa ela quer batizar, mas nós temos a tendência de falar assim, não, você precisa tomar um estudo bíblico, você precisa ser preparado, assim, assim, assim. É claro, a gente não pode fugir do padrão. Mas há situações que Jesus age de uma forma tão grande que as formalidades e os ritos, eles precisam ficar de lado. E com Zaqueu nenhum preparo foi necessário. O único argumento que o homem pode oferecer é a sua necessidade e desejo de salvação. Talvez vocês não saibam, mas foi o que aconteceu comigo. O fato de eu ter síndrome do pânico, aquilo acelerava meu pensamento, meu coração, então eu achava que a qualquer momento eu ia morrer. Era? Então eu falava assim, pastor, eu quero batizar. Pastor Vigílio, eu quero me batizar. Não, Nil, você precisa tomar estudo bíblico. Não, eu quero me batizar, eu tenho um desejo, eu quero me batizar. Mas, na mente ali, se eu morrer, eu vou morrer perdido. Eu enchi tanto o saco do pastor, que ele foi obrigado a me jogar dentro do tanque e me batizar. Sem estudo bíblico. Mas, a partir daquele momento, eu passei a estudar a Bíblia. Tive acompanhamentos, porque o anseio da salvação era mais forte.
E não tinha como esperar. Não tinha como esperar. E é aqui por algo que todo pecador precisa fazer. Descer a fim de encontrar-se com Jesus. Às vezes nós precisamos descer nos mais baixos terrenos para podermos nos encontrar com Jesus. Terreno da aflição, da luta, da dificuldade. No vazio existencial que existe às vezes, é onde nós precisamos estar para que Deus possa nos salvar. Aquele que busca a salvação, irmãos, eles precisam descer do salto, do seu orgulho pecaminoso e curvar-se em arrependimento e fé. Descendo Zaqueu daquela árvore, Jesus poderia então levantá-lo. E foi o que aconteceu. Zaqueu desceu para ter a salvação. E Jesus fala: hoje me convém pousar em sua casa. Pode parecer até uma indelicadeza convidar assim para se hospedar, né, na casa de alguém. Só que Jesus, porém, irmãos, é rei. E o rei não espera convite, apenas anuncia sua visita. A honra não é para o soberano, e sim para o súdito. E o rei da salvação de Zaqueu estava ali naquele momento. Em Apocalipse, João vai falar que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está a todo momento batendo na porta do nosso coração para conceder a salvação. E após esse episódio, a graça ela é oferecida a Zaqueu. Os fariseus, irmãos, e os escribas, eles desprezavam e condenavam todos o que não eram da classe dele. Mas Jesus os recebia, os amava e os honrava. Os fariseus fecharam o templo para Zaqueu. Mas foi na casa de Zaqueu que ele recebeu a maior glória, que foi a glória da salvação. Foi excluído da sociedade, mas a partir daquele momento, ele se tornou amigo de Jesus. Os fariseus lhe negaram a fraternidade espiritual, mas ele, a partir daquele momento, a partir daquele encontro, ele se tornou cidadão do reino de Deus. E a resposta imediata a esta graça foi a sua conversão. A sua conversão. E nós temos aqui 3 evidências da conversão de Zaqueu. Primeiro, apressando-se, desceu Zaqueu e o recebeu. Zaqueu subiu na árvore como pecador, irmãos, e desceu como um santo feliz. Fez-se a oferta de graça. Zaqueu aceitou a oferta do Salvador. E aqui está o grande ponto da virada de Zaqueu. O segundo ponto é o testemunho público. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. A partir do momento que Zaqueu, ele aceitou a graça, a primeira atitude dele é mostrar para as pessoas, ou ele queria que as pessoas soubessem que ele tinha sido salvo por Jesus. Na verdade, ele queria tornar ali conhecida a sua mudança de vida. Ele queria tornar conhecida que esse encontro que ele teve com Jesus seria algo diferente na vida dele. E o terceiro ponto, então, a boas obras. Zaqueu vai falar: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a conversão atinge um bolso, certamente há nela algo de real. Mexeu com o nosso bolso, complicado. Zaqueu, ao contrário do jovem rico, ele não hesitou. Jesus pediu para que o jovem rico desse, vendesse sua herança, desse o seu dinheiro aos pobres e o seguisse. A conversão foi tão genuína aqui que Zaqueu faz ao contrário. Jesus não precisa pedir para Zaqueu. Zaqueu oferece de coração. Há uma conversão real aqui. Zaqueu não está barganhando com Deus, mas o fato dele ter sido salvo
Ele falou, agora vou doar àqueles que necessitam. E tem um quarto ponto também. A restituição. Zaqueu vai falar, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Corajoso Zaqueu, né? 4 vezes mais. Eu estava lendo um comentário bíblico e alguns acreditam, né, não serem essas palavras um reconhecimento de abuso por parte de Zaqueu, mas um desafio aos críticos. Se ele defraudar alguém, que alguém o provasse. E se alguém provasse, ele restituía 4 vezes mais. Era muito provável, a Bíblia não vai dizer, e isso é lendo aqui, e é uma conclusão que eu tiro por mim. É muito provável que, apesar de Zaqueu ser o chefe dos publicanos, ele era uma pessoa honesta. Honesta. E se isso realmente for verdade, o caso de Zaqueu seria uma rara exceção. Por quê? Porque uma vez que os publicanos entrassem no esquema de imposto, fatalmente se corrompia. A gente pode dizer isso da política. A pessoa pode ser até honesta, mas quando ela entra no meio dos políticos, se ela não tiver princípios baseados em Cristo, ela se corrompe. E de qualquer forma, irmãos, a presença de Jesus teria endireitado Zaqueu. E Zaqueu estava disposto a corrigir todos os erros do passado. Todos os erros. Já imaginou que quando nós nos convertemos, a primeira tendência é abandonar aqueles pecados que mais nos machucam? Dinheiro não era problema para Zaqueu. Zaqueu tinha tudo. Ele não era apegado ao dinheiro igual o jovem rico. Por isso que foi, talvez, relativamente tão fácil. E seguindo para o nosso final da nossa mensagem, eu não podia deixar de falar aqui sobre os fariseus. Nós temos esse relato todo bonito, esse encontro maravilhoso de Jesus e Zaqueu, como Jesus transforma corações. Mas, gente, sempre tem um para querer estragar a festa. A Bíblia vai falar, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Já repararam que há sempre alguém para estragar uma boa reunião? Há sempre alguém para estragar a felicidade dos outros? Muitas mãos ali estavam dispostas a amarrar novamente sobre Zaqueu o fardo que ele acabara de se libertar. Às vezes, nós também temos a tendência de querer barrar a salvação dos outros. Às vezes nós ficamos naquela porta ali, ó, como porteiros espirituais, dizendo quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Tendo a mesma postura que os fariseus. Os fariseus não se conformavam, irmãos, que aquele homem corrupto, como eles diziam, aquele ladrão, aquele traidor da pátria, poderia se converter, entrar no reino dos céus junto com eles. E é aqui que está a beleza da obra de Cristo. Porque Ele conhece o interior de cada um. E demonstra isso na forma como Ele defende seu ministério com relação aos pecadores. Sempre em ocasiões onde tinha envolvido fariseus e saduceus, Jesus sempre estava do lado dos pecadores. Agora, que fique claro, Jesus estava ao lado dos pecadores para lhe oferecer a graça. Jesus, em momento nenhum, concordava com o pecado ou o erro deles. E isso precisa ficar cravado em nossa mente e no nosso coração. Porque hoje vivemos a era do amor, é amor para cá, amor para lá, e temos a tendência de
deixar o pecado de lado. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E Jesus aqui apresenta 2 motivos para mostrar para aqueles fariseus e saduceus que ele queria ser hóspede em Zaqueu. Primeiro ele vai falar, pois também este é filho de Abraão. Já repararam que quando a gente vai defender um ato de bondade, né? A gente tem a mania de falar assim, bem, ele é um ser humano também. Não temos a tendência de falar isso? É como se Jesus estivesse falando, bom, ele é meu filho igual vocês são. Ele também tem um direito de salvação, como vocês também têm. E o segundo, e aqui o mais importante, é que a gente finaliza a mensagem dessa noite. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Em outras palavras, assim como Jesus fez, o nosso trabalho é procurar pessoas desgarradas e levá-las de volta a Deus e à retidão. Nosso papel é pregar o Evangelho às pessoas. Levar a mensagem a quem não conhece. Mas também é buscar aqueles que um dia esteve aqui. E hoje não está por um motivo ou outro. Talvez por atitude, até de nossa parte. Zaqueu, mesmo sendo pequeno, irmãos, mesmo sendo maioral, na verdade, mesmo sendo maioral entre os publicanos, ele precisou se tornar pequeno, não só de estatura, mas de status também, para poder receber a salvação. E aí, como Zaqueu, talvez encontramos, em meio às nossas dificuldades, uma árvore que permita nos erguer acima das nossas deficiências também, para poder enxergar. Talvez encontramos aí a árvore do arrependimento, da oração ou da persistência. E Jesus fala, o verso 10, ele pode ser considerado, irmãos, uma mensagem ao cristão. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ideais, alegria e outros valores espirituais. Veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Todos nós nos enquadramos nesse perdido. Porque se vacilarmos, escorregarmos, podemos correr o risco de perder a salvação. E quando se fala em perdidos, eu quero finalizar contando um pouquinho sobre achados e perdidos. Quando a gente perde alguma coisa, um ambiente de trabalho ou na escola, a gente tem a tendência de procurar nos achados e perdidos, não é isso? Eu gosto de usar o exemplo da escola, colégio adventista. Todo dia, um aluno perde alguma coisa naquela escola. Todo dia. Se você entrar num quartinho que tem lá, lancheira, garrafa, caderno, tem coisas inimagináveis que as pessoas perdem. Mas ela sempre vai buscar o que perdeu em algum lugar, não é isso? Sempre vai no quartinho dos achados e perdidos. Quando nós nos sentimos perdidos, nós precisamos buscar a nossa salvação no Calvário. No Calvário. O Calvário, irmãos, é a melhor e a maior repartição de objetos perdidos. Quero convidar aqui à frente o nosso irmão Robson, que irá louvar mais uma vez. E na hora que o professor Robson estiver louvando, você pode fechar seus olhos e refletir na letra do hino.
A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar pra completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Oh, Deus vai lhe amparar. Amém. Amém. Hoje começa a verdadeira salvação. Para você que se encontra aqui e para você que se encontra no aconchego do seu lar. Começando aqui e para todo sempre. Jesus vai te acompanhar, Jesus vai te libertar, Jesus vai te dar salvação. Feche seus olhos. Grandioso Deus, querido Pai. Obrigado, Senhor.
Obrigado porque, mesmo falhos como somos, mesmo teimosos, mesmo desobedientes, o Senhor ainda nos busca para dar salvação, Pai. Assim como Zaqueu, Senhor, que possamos nos desapegar ao que não nos traz salvação, que possamos permanecer firmes no seu caminho, que possamos receber o Senhor em nossa casa, e que na nossa casa também possa haver salvação através de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa conduzir os seus filhos para casa em paz e segurança, os livrando do mal, do perigo e de toda a tentação, estando sempre ao lado deles. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.